Domingo passado, nós falamos que íamos dar uma palavra hoje sobre as eleições, baseada na Bíblia, que o nosso negócio aqui é tudo baseado na palavra, amém? Então abra sua Bíblia comigo aí, no livro de Esther, capítulo de número 3, livro de Esther, capítulo de número 3, vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 12, Esther, capítulo de número 3, versículo 1, diz assim: depois disto, o rei Assuero engrandeceu Ramã, filho de Hamedata, Agagita, e o exaltou e lhe deu um cargo mais elevado do que de todos os oficiais que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam diante de Ramã, porque esta era a ordem do rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei perguntaram a Mordecai: por que você está transgredindo as ordens do rei? Dia após dia eles falavam com Mordecai, mas ele não lhes dava ouvidos. Então contaram isso a Ramã, para ver as palavras de Mordecai se manteriam em pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Quando Ramã viu que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor, porém julgou que era pouco nos seus propósitos atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que o povo era Mordecai. Por isso Ramã procurou destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nisã, no 12º ano do rei Nado de Assuero, foi lançado o pur, isto é, fizeram um sorteio na presença de Ramã, para determinar o dia e o mês, e foi sorteado o 12º mês, que é o mês de Adar. Então Ramã disse ao rei Assuero: existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles não cumprem as leis do rei, e por isso não convém tolerá-los. Se for no agrado do rei, decrete-se que sejam mortos, e eu porei nas mãos dos que executarem a obra 340 toneladas de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, o sinete, e o deu a Ramã, filho de Hamedata, Agagita, inimigo dos judeus, e lhe disse: fique com essa prata e faça com esse povo o que bem quiser. No dia 13 do primeiro mês, chamaram os secretários do rei, e segundo tudo que Ramã havia ordenado, se escreveu aos sátrapas do rei, os governadores de todas as províncias e aos chefes de cada povo. A ordem devia ser endereçada a cada província
no seu próprio modo de escrever, e cada povo na sua língua própria. Foi escrita em nome do rei Assuero e selada com o anel sinete do rei. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros a todas as províncias do rei, com instruções para que num só dia, o dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, todos os judeus, tanto os jovens, como os velhos, como as mulheres e as crianças, fossem destruídos, mortos e aniquilados, e que os seus bens fossem saqueados. Vamos ler só até aqui. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida, a tua palavra é viva e é eficaz. Se faz necessário, Senhor, falarmos sobre mais uma vez a nossa nação, se faz necessário, Pai, nós meditarmos na tua palavra a respeito das decisões que vamos tomar daqui uns dias para a nossa nação. Então que o teu Espírito nos ajude, nos dê graça, nos dê sabedoria, e que cada um aqui seja ministrado poderosamente pela tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vou ler novamente aqui o versículo 10. Então tirou o rei o anel de sua mão e deu a Ramã, filho de Hamedata, Agagita, adversário dos judeus. Em outra versão diz que Ramã era inimigo dos judeus. Estamos a poucos dias de escolhermos quem irá nos representar, nos governar por 4 anos ou 8, dependendo de quem nós formos escolher. O mandato de um senador é de 8 anos, nunca se esqueça disso. O mandato de um senador é para 8 anos, e ao contrário do que muitos pensam, a eleição de um senador, em determinado momento político, ele se torna mais importante até do que a eleição de um presidente. Porque pensa comigo, o único órgão que pode impeachment um ministro do STF, por exemplo, é o Senado. O presidente não consegue, mas o Senado consegue. Preste atenção, a Constituição da República Federativa do Brasil diz que todo poder emana de quem? De quem? Do povo, é o que está escrito na Constituição do nosso país. Todo poder emana do povo. Como cidadão, eu preciso entender isso, que eu sou povo, você é povo, e existe um poder emanando de nós. Só que eu também não posso me esquecer que eu sou um cidadão do céu, e como cidadão do céu, eu sei que todo o poder vem de... Está claro até aqui? Vou falar bem devagar, irmão, sem pressa, para você entender bem o que nós vamos falar. O objetivo aqui não é dar palanque para candidato A, candidato B. O objetivo aqui é nós sairmos daqui nesta noite com uma consciência do que é o nosso voto, do que é esse poder que emana do povo, e muito desse povo, o poder vem de Deus. Preste atenção. Então a Constituição diz que todo poder emana do povo. Só que esse poder não sou eu que exerce, não é você que exerce. Esse poder que emana no povo, nós delegamos a homens e mulheres exercerem esse poder. Através do quê? Do nosso voto. O poder emana do
mas não é o povo que exerce esse poder. Esse poder ele é exercido por representantes. Quem está entendendo? Por representantes. Que você escolhe quando você clica o númerozinho lá e aperta confirma. Então olha que interessante, olha que interessante. O nosso voto vai autorizar homens e mulheres a tomarem decisões por nós. O nosso voto tem esse poder de dar a outras pessoas uma autorização. Quando eu voto em alguém, eu estou autorizando aquela pessoa a exercer este poder que emana do povo para criar leis, para fazer decretos, para criar normas, e depois eu vou ter que obedecê-las. Quando lemos o texto, quando voltamos para o texto que lemos, nós vemos o rei Assuero escolhendo Ramã para ser o seu representante legal. Ramã era um príncipe do reino, muito estimado, muito respeitado, sempre estava próximo do rei. E um belo dia o rei Assuero resolve dar um voto de confiança a Ramã. O rei resolve dar autorização a Ramã para tomar qualquer decisão em seu nome. E sela essa autorização, tirando o símbolo máximo de poder, de autorização de um rei da sua época, o seu anel. Ao tirar o anel do dedo real e entregá-lo a Ramã, o rei está dizendo assim: eu estou te autorizando, eu estou te dando o meu voto, a minha autorização, para você tomar qualquer decisão em todo o nosso reino. O problema, meu amigo Fabrício, é que Ramã era um homem com um coração maligno, e ele odiava o povo de Deus. O problema era que Ramã era um homem que odiava as leis de Deus. O problema era que Ramã não gostava do povo de Deus, os judeus. Porque os judeus, eles, mesmo sendo, eles não eram escravos, mas eles estavam numa terra que não era deles, eles tinham liberdade para ir e vir, eles tinham liberdade para trabalhar, enfim, mas eles não seguiam as ordens do rei, os decretos do rei, muitos decretos, porque o rei levantava altares a outros deuses e mandava todo mundo adorá-los, e o judeu sabia que Deus havia dito para eles, que não eram para eles adorarem outro Deus, a não ser o Deus de Israel. Então aquilo começou a incomodar Ramã, só que Ramã agora, ele está, pelo rei Assuero, autorizado a tomar decisões em seu lugar, e Ramã não tem dúvida nenhuma, vai no ouvidinho do rei e diz: rei, tem um povo aí, que não adora as estátuas que o senhor levanta, tem um rei aí, tem um pessoal aí no seu reino, que não faz o que o senhor manda, já que o senhor me deu a autorização, vamos fazer um decreto, e vamos colocar nesse decreto, que nós vamos matá-los, persegui-los, matá-los, roubá-los, vamos matar os velhos, vamos matar as crianças, vamos matar os homens, vamos matar as mulheres, e tudo que eles têm vamos pegar para nós. O rei concorda, e o versículo 13 que nós lemos vai dizer assim, ó:
e enviaram-se cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, para que matassem e fizessem perecer todos os judeus, desde o jovem até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, no dia 13, preste atenção, e lá vai Ramã colocar em prática o seu plano maligno, porque agora ele tem um voto do rei, ele tem uma autorização. Diga assim comigo: o meu voto é uma autorização para outros fazerem leis, decretos em meu lugar, e que depois eu terei que cumprir. A dinâmica aqui não muda. Isso chama-se de democracia representativa. Já ouviu falar nisso? Democracia representativa. Vários países adotam esse modelo no seu sistema de governo. O Brasil é um deles. Então a democracia, ela é representativa. Eu escolho pessoas para me representar nessa democracia. Assuero faz isso. Ele escolhe Ramã como o seu representante legal para tomar decisões. E preste atenção, a princípio, o rei Assuero não se preocupou em nada com o judeu. Não se preocupou em nada com o que Ramã iria fazer com os judeus. Ele não se importou com as atrocidades, com as maldades que Ramã havia proposto aos judeus. Estava promovendo em seu nome, olha, imagine, milhares e milhares de pessoas iriam ser mortas em nome do Israel, porque ele me autorizou. O problema, irmãos, o problema de nós não nos importarmos com quem nós estamos autorizando, com o nosso voto, é que a princípio nós não conseguimos muitas vezes achar mal nisso. Muita gente que está e que vai autorizar homens e mulheres malignos a governarem representando aquela pessoa, está pensando no agora, não está pensando no futuro muitas vezes. Assuero não pensou nas consequências do seu ato, de autorizar, de dar um voto a Ramã para que comandasse no seu lugar essas atrocidades. Ele não pensou. Assuero só se deu conta da tolice que fez. Presta atenção, o rei Assuero só se deu conta da tolice que ele fez quando a maldade chegou em sua casa, quando a consequência do que Ramã fez em decretos atingiram a sua própria casa. Quando Esther se revela que é judia e chega para o rei e fala assim: eu vou morrer, e Assuero amava sua rainha. Como assim, minha rainha? Quem vai te matar? Que história é essa? O cara que você autorizou quer me matar. O cara que você deu voto para ele. O cara que você deu o seu anel, a sua autorização para ele selar as coisas no reino, quer me matar. Ele fez um decreto aí, que não só eu, mas todo o meu povo no dia 13 vai morrer. Assuero toma um choque, porque ele deu o voto, autorizou alguém a governar no seu lugar, e esse alguém fez um decreto, que agora está atingindo o palácio. Escute, irmão, quando nós autorizamos alguém, através do nosso voto, da nossa escolha, tudo que aquela pessoa for fazer de bom,
vai refletir em nós com o tempo. Mas tudo que aquela pessoa fizer de ruim, também vai refletir em nós. Vai refletir nos nossos filhos, vai refletir nos nossos netos, vai refletir nas próximas gerações. E às vezes nós estamos tão egoístas, pensando só no agora, só naquilo que está me favorecendo agora. Assuero só se deu conta da tolice que fez quando viu quem ele mais amava sendo atingida pelo seu erro de ter dado a Ramã a autorização de fazer decretos em seu nome, de governar em seu nome. E o problema era que um decreto real não se voltava atrás. O problema é que um decreto selado com anel real não podia ser revogado. Graças a Deus que o rei Assuero acordou para a vida. Acordou para a vida. Diga para quem está do seu lado assim: acorda para a vida, irmão. Graças a Deus que ele acordou para a vida, tomou o anel de volta, mandou enforcar Ramã e fez um outro decreto, que os judeus pudessem no mínimo se defender. Então o anel foi passado para o dedo de Mardoqueu ou Mordecai, que era um homem de Deus, judeu, temente a palavra de Deus, proclamava o nome do Senhor. E Mardoqueu fala assim: vamos fazer um outro decreto, que em todo o reino, todos os judeus possam defender a sua casa, possam defender a sua família, porque no dia 13, o decreto antigo vai estar valendo, mas pelo menos agora, eles terão como se defender. E eles se defenderam, e eles venceram. E eles venceram. Sabe, irmãos, as eleições estão chegando, e nós não podemos cometer o mesmo erro, dando o nosso voto, dando a nossa autorização a quem não tem nenhum compromisso com Deus. Vou repetir: nós não podemos cometer o erro que o rei Assuero cometeu. Nós não podemos, como cristãos, como crentes em Cristo Jesus, cometer esse erro de autorizar homens malignos, autorizar pessoas malignas a decidirem por nós, a fazerem leis em nosso nome, a criar leis em nosso nome, como cristãos, como crentes em Cristo Jesus, tementes a Deus e a sua palavra. Quem é crente aí dá um glória. Quem é cristão de verdade aí dá um glória. Quem é temente à palavra de Deus aí, aplauda o nome do Senhor. Então você não pode autorizar, dar autorização através do nosso voto a pessoas que afrontam a palavra de Deus, a pessoas que ferem sem pudor os princípios estabelecidos por Deus. Você pode até não concordar comigo, mas você tem que concordar com a palavra. E acredite, irmãos, estamos vivendo um momento terrível político no Brasil, onde o cenário nos mostra que existe um monte de Ramã aí, esperando você autorizá-lo. Vou repetir: existe um monte de Ramãs por aí, esperando a nossa autorização, através do nosso voto, para colocar em prática seus desejos malignos, seus projetos diabólicos, suas agendas maquiavélicas, a fim de destruir tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama.
Existem os ramãs aí que estão sedentos por nossa autorização. Pergunte para quem está do seu lado assim: você vai autorizar uma pessoa assim? Acredite, tem um monte de cristão que está coçando o dedinho para autorizar um ramã a governar. Infelizmente, tem uma porção de gente que se diz cristã, presta atenção aqui, que se diz cristã, coçando o dedinho, ó, para autorizar um ramã a governar em seu lugar, em troco de banana, em troco de um milheiro de tijolo, em troco de um tanque de combustível, em troco de um aluguel. Se você e eu autorizarmos através do nosso voto um ladrão governar, é um ladrão que vai decidir por você. Não reclame depois, quando você for assaltado, roubado. Quando você autorizar um ladrão governar em seu lugar através do seu voto, não reclame quando ele roubar o dinheiro seu que estiver na poupança. Quando você começar a perder sua casa, começar a perder seu carro. Se você autorizar através do seu voto um ladrão, é um ladrão que irá decidir o seu futuro nessa nação. Não reclame depois. Se você autorizar um abortista a tomar decisões em seu lugar, você será o responsável pela morte de milhares de crianças, e um dia vamos ter que prestar conta disso. Você lembra quando Moisés nasceu? Quem lembra? Que mandaram matar os meninos? Lembra? Lembra quando Jesus nasceu? Que mandaram matar os meninos? Na minha concepção, tá? A Bíblia não diz isso, não é doutrina, mas no meu pensamento, é o mesmo demônio que atua num abortista. Volto a repetir, não é doutrina, tá? É um pensamento meu. Se você autorizar um legalizador de drogas com o seu voto, é a legalização das drogas que o seu filho vai colher depois, seus netos. Se você autorizar, preste atenção, o voto representa isso, uma autorização que eu dou a alguém governar em meu lugar, seja em qualquer esfera. Por isso que nós temos que analisar bem quem nós vamos colocar lá. Se você autorizar através do seu voto um corrupto de governar, é corrupção que você vai ter. Se você autorizar um censurista a governar, é censura que nós teremos. Você vai perder o direito seu de falar. Você vai perder o direito seu de dar opinião. Nós já estamos perdendo isso. Presta atenção no sistema. Nós já estamos perdendo isso. Então não é qualquer um que nós vamos autorizar como cristãos, não. Se você autorizar um anticristão, um perseguidor de evangélicos, é perseguição religiosa que nós teremos a partir do ano que vem. E tem muitos falando em fechar a igreja. E tem muitos ramãs aí, ó, falando abertamente que pastores, que padres não podem falar de política. Dá uma olhadinha, você é inteligente, você pesquisa, você gosta, você está recebendo igual eu 6, 7 vídeos por dia de política, tá não? Meu Deus, chega a dar um nó na cabeça. É em média 6, 7, 8 vídeos por dia. Nós não somos mais bobinhos. Dá uma olhada nos países em que a população autorizou um perseguidor de cristãos governar no seu país. O que está acontecendo? Pastores sendo presos, padres sendo presos, freiras sendo expulsas.
Ramã, meu amigo, Ramã recebeu uma autorização do rei. O rei votou em mim. Ó, que bênção. O rei confiou a mim o seu poder de decisão. Eu decido pelo rei agora. Preste atenção. Se você autorizar um anticristão, um perseguidor de igreja, é isso que nós teremos. Pastor, mas como é que eu faço para saber se o meu candidato é bom ou se o meu candidato é ruim? Irmãos, existe algo por aí chamado Google, que é uma bênção, sabendo usar. Digita lá, ó, plataforma de governo do partido tal, e você vai ver o que aquele partido prega. No final de 2018, antes da eleição de 2018, eu trouxe todas as plataformas de governo dos candidatos da época e falei para a igreja. Hoje eu fiquei não quis fazer isso, você trabalhar um pouco. Digita lá o partido e olha o que o partido tem como proposta de governo. Você vai se escandalizar com muitos deles. Como cristão você vai. Como cristão você vai. Pesquisa. Plataforma de governo do partido. Nós cristãos votamos por princípios bíblicos e não por pessoas. Amém, povo de Deus? Nós não temos políticos de estimação. Nós temos princípios que estimamos. Vou repetir. Nós não temos políticos de estimação, nós temos princípios que estimamos, e esses princípios é o que a Bíblia rege, é o que a Bíblia diz. Vai ter candidato perfeitinho? Não. Sempre vai ter um com um errinho aqui, um errinho ali. Quer uma dica? Analise o perfil do seu candidato, analise a plataforma de governo. Mesmo que ele pregue que não é do aborto, olha o que o partido dele diz, porque depois que ele ganhar, ele vai ter que seguir a regra do partido. Cristãos de verdade não votam em candidatos que são favoráveis ao aborto. Cristãos de verdade não votam em candidatos que são favoráveis à liberação de drogas. Cristãos de Cristo não votam em políticos que historicamente são corruptos, ficha suja. Nós estamos lutando para que Deus, através do sangue de Cristo, limpe a nossa vida. Nós vamos votar em gente com ficha suja. Cristãos de verdade, irmãos, não votam em partidos que querem censurar mídia, querem censurar meios de comunicação, querem cercear nosso direito de ir e vir. Se Cristo vos libertou, nós somos livres, irmãos. Nós não votamos em pessoas que têm conluio com o crime. Aí a gente tem que ouvir de cristão falar assim: mas rouba, mas faz. Irmão, ladrão não entra no céu. Fazer com o dinheiro dos outros é fácil. É fácil. Preste atenção, irmãos, nós vamos decidir o futuro de mais de 200 milhões de brasileiros, daqui a 21 dias, está aí, daqui a 21 dias, olha para o perfil do candidato, veja o quão próximo ele está da palavra de Deus, o quão temente ele é a Deus. Eu vou votar nulo. O nulo é um direito. É um direito. Vou dar a minha opinião. A minha opinião. Amém? Se você é cristão de verdade, você pode ficar até bravo comigo, mas você vai ter que continuar me amando. O cristão que vota nulo e não decide, para mim, está no patamar daquele que não é frio nem quente. Está no mesmo patamar. Está no mesmo patamar disso aí mesmo, antes, do Pilatos que lava a mão. Pilatos lavou a mão e crucificaram Jesus. Pilatos tinha
pleno poder para livrar Jesus da cruz, mas lavou as mãos. Nós temos pleno poder, o poder que emana do povo, e o principal poder que vem do nosso Deus, para decidirmos o futuro da nossa nação. Aí eu vou anular. Não tem peso nenhum numa eleição, um voto nulo, voto em branco. A eleição vai ser decidida de qualquer jeito, com a sua ajuda ou sem a sua ajuda. Mas eu quero chegar amanhã e ensinar para os meus filhos: olha aqui, esse governo aqui o papai ajudou a escolher, ó. Esse período aqui que o Brasil foi abençoado com esse governo, o papai ajudou a escolher, ó. Papai votou, papai ajudou. Preste atenção, irmãos, nós estamos vivendo um período crucial no nosso país. Nós poderemos ter anos prósperos a partir do ano que vem, mas a partir do ano que vem também nós poderemos ter anos de falência, anos de sofrimento, de dor. E em meio a tudo isso, não se esqueça de clamar pelo Brasil. As nossas orações são cruciais para isso. Eu não estou aqui para dizer a você em quem você deve votar. Eu sei em quem eu vou votar. E os meus candidatos estão passando pelo fio da palavra, estão passando pelo parâmetro da palavra. Para nós finalizarmos aqui, eu quero ler alguns versículos com você, para te ajudar a escolher seu candidato. Se você não tem, biblicamente falando, para você analisar seu candidato à luz da palavra. Amém? Coloca aí, Provérbios 29, versículo 2. Provérbios 29, versículo 2. 1, 2, 3 e... O ímpio aqui não é o ímpio não evangélico, não cristão. O ímpio aqui é aquele que é contra Deus. Amém? É contra a palavra de Deus. Quando justo, porque tem justo que não é crente, irmãos. Presta atenção. Quando José está para ser governador, Faraó é um ímpio. Um ímpio no sentido de não crer no Deus de José. Ele não é um cristão, mas ele passa a temer o Deus de José. Ele passa a concordar com o Deus de José. Ele é autoridade, mas que passa a concordar, faz até decreto que o Deus de José seja adorado. Quando um justo que faz justiça governa o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Quando um Ramã domina, sai de baixo. Provérbios 17, versículo 7. O linguajar nobre não convém ao insensato, muito menos os lábios mentirosos a um governo, a um príncipe. Príncipe aqui é governo. Vou ler na minha versão. Os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, muito menos os lábios mentirosos ao que governa. E tem uns aí falando que não mentem, que nunca mentiu. Coloca esses versículos no perfil de quem você vai votar. Provérbios 28, 2. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Coloca alguém que não é sábio, não é sensato, principalmente em relação às coisas de Deus, para você ver o que vira da nação.
Provérbios 28, 16, é esse, né, que nós lemos? 28, 16. O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. Glória a Deus. O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam a corrupção, a lavagem de dinheiro, o ganho desonesto, prolongarão o seu governo. Que governantes assim governem a nossa nação, em nome de Jesus. Homens e mulheres que não aceitam suborno, que não aceitam propina, que não se envolve com corrupção. É esse o perfil de homens e mulheres que nós queremos. E para nós finalizarmos, 2 Samuel capítulo 23, versículo 3 e 4. 2 Samuel capítulo 23, versículo 3 e 4. O Deus de Israel falou. Quem que falou? Quem que falou? A rocha de Israel me disse: quem governa o povo com justiça? Quem o governa com o temor de quem? Amém. É como a luz da manhã, ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens. É como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. Prestou atenção? O Deus de Israel falou. É Deus quem fala. A rocha de Israel quem disse: quem governa o povo com justiça, quem governa com temor a Deus, é como a luz da manhã, até a terra vai prosperar, meu irmão. A chuva vai dar, vai descer, a terra vai prosperar. Porque quem governa temendo a Deus, a terra prospera, a nação prospera. Agora coloca lá um adorador do diabo, coloca lá um pactuado com demônios, coloca lá homem, autoriza esses homens e mulheres que não temem a palavra de Deus, que não temem a voz do Senhor, coloca lá e veja o que será da nossa nação em pouco tempo, irmãos, pouco tempo. Queridos, orem nesses últimos dias aí que antecedem a eleição do nosso país, e que o Brasil, ore para que o Brasil não cometa esse erro de autorizar Hamãs a governar, mas que a gente autorize, através do nosso voto, homens e mulheres que vão abençoar famílias, que vão criar leis em favor da família, homens e mulheres que não aceitarão ideologia de gênero, homens e mulheres que não são favoráveis a essas práticas, mas homens e mulheres que temam a Deus, para que as tempestades da nossa nação vão embora e brilhe o sol da justiça sobre nós. Domingo passado eu disse aqui, essa nação, a nação brasileira, é uma terra muito abençoada por Deus, mas está cheia de Hamã tentando tomar posse dela. Mas eles só vão conseguir se nós autorizarmos. Se nós não autorizarmos, eles não herdarão essa terra aqui não. Que cada um de nós tenha essa consciência de colocar lá na Câmara de Deputados, estadual, federal, Senado,
presidência da República, homens e mulheres, que em primeiro lugar, temam a Deus, velem pela palavra de Deus, respeitem a palavra de Deus, respeitem as coisas que Deus estabeleceu como princípio para a nossa vida. E aí eu tenho certeza que o Brasil vai melhorar ainda mais. Vai melhorar ainda mais. E nós vamos continuar tendo liberdade para estarmos num ambiente como esse, falando de Deus, falando das coisas de Deus, orando pelas famílias, abençoando famílias, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar pela nossa nação? Vamos ficar em pé. Eu sei que alguns podem até achar estranho uma mensagem como essa, mas irmãos, diante de tudo que está acontecendo, quisera que todas as igrejas fizessem isso, alertasse o seu povo, orientasse o seu povo, em nome de Jesus. Vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelas famílias dessa nação. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos uma vez mais essa nação diante do Senhor. Rogamos ao Senhor, Pai, sara essa nação. Faz, meu Senhor, cair por terra toda corrupção, toda maldade. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, nós oramos para que o Teu Espírito Santo faça uma ação tremenda nesta nação. Passa pelo Congresso, Senhor, passa pelo Senado, passa pelo STF, passa pelo TSE, passa pela PGR, passa por cada gabinete, Senhor, em Brasília, nas cidades, nas prefeituras, nas câmaras de vereadores. Senhor, em nome de Jesus Cristo, limpa, Senhor, a nossa nação. Faz cair por terra, Senhor, toda ação do inferno, toda ideologia do inferno, todo coração, Pai, que é movido por espíritos malignos e que estão querendo assumir cargo de poder na nossa nação para destruir esta nação, para destruir as famílias de bem desta nação, caiam por terra em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos ao Senhor, nos dê sabedoria, nos dê entendimento na hora de decidirmos o futuro desta nação. Milhares e milhares de pessoas vão autorizar homens e mulheres a governar, fazer leis, decretos, e depois que essas leis e decretos forem feitas e aprovadas, nós teremos que nos submeter a elas. Por isso nós clamamos ao Senhor, que levante, Senhor, homens e mulheres que temam ao Senhor, que governem com justiça, homens e mulheres que farão leis que vão abençoar o povo dessa nação e não amaldiçoar, que vão fazer o povo dessa nação prosperar, em nome de Jesus Cristo. Como nação brasileira, nós clamamos o Teu perdão nessa noite. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Como nação, perdoa-nos, Pai, e libera sobre o Brasil, Pai. Libera sobre o Brasil, libera sobre o Brasil a Tua justiça, Senhor, a Tua justiça,
em nome de Jesus Cristo. Se prepare, galera! Em 2022 tem Congresso Nacional da Juban, 11 e 12 de novembro, na Igreja Batista Nacional do Cristo Rei, em Várzea Grande, Mato Grosso. Confira aí quem já confirmou presença. Comprou, me restaurou, sem culpa, então me dou. O passado já não mais tem poder, pois o novo sou. Nele vou viver, posso amar toda a morte e o sofrer. Não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Fala com a gente! Tudo entregar, vou me render. Esperamos por você. Vou me